A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, Curitiba, bom dia Florianópolis, bom dia Paraná, bom dia São Paulo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com você, aqui pela sua Rede Amor e Graça. E também bom dia para você de todo o Brasil que está sintonizado conosco através do YouTube, canal Amor e Graça. Você também que está nos assistindo, nos ouvindo pelas emissoras de rádio, você que está nos ouvindo pelo aplicativo. Que bom nós estamos aí com você nesta programação toda especial. Hoje temos convidados aqui no nosso programa, temos um tema muito polêmico para analisarmos aqui com os nossos convidados e que bom, né, que você está aí sintonizado conosco nesta programação. Hoje você vai fazer diferente, tá? Hoje você faz a pergunta para nós. Sempre eu coloco uma pergunta e peço para você opinar aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje você que faz a sua pergunta para os nossos convidados. Hoje muda o estilo do nosso programa. Vamos falar sobre controvérsias bíblicas e religiosidade. O que é uma controvérsia bíblica? É uma coisa que diz numa passagem e não diz na outra. Ou algo que cita uma Bíblia e a outra não cita. Vou dar um exemplo para você. Existe uma Bíblia 4. Então a caridade é isso, a caridade é aquilo, a caridade é aquilo outro. E a outra Bíblia fala sobre o amor. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, o amor não procura seus próprios interesses. Hoje, aqui com os nossos convidados, nós vamos falar sobre essas controvérsias bíblicas. Por que uma Bíblia cita a caridade e outra Bíblia cita sobre o amor? E também religiosidade. O que é uma religiosidade? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso não está escrito na Bíblia, isso é uma religiosidade, né? Ou então, você, sei lá, você tem que orar com um véu sobre a sua cabeça. Você só pode estar dentro da igreja com um véu dentro da sua cabeça. Isso é religiosidade. Então hoje nós temos aqui questões como essa que nós vamos tratar no programa Respondendo Suas Dúvidas. Controvérsias bíblicas e religiosidade. Qualquer dúvida que você tenha sobre controvérsias bíblicas e religiosidade, você pode fazer a sua pergunta aqui. WhatsApp 96504 9910. Você quiser mandar um vídeo também pra gente, se você vai fazer uma pergunta aí, mandando vídeo, lembrando que você coloca o seu vídeo, seu celular na posição horizontal, tá? Coloca o seu celular na posição horizontal, não faz lá na vertical. Na vertical é quando o celular tá de pé, quando você tá ligando pro pastor Everton, quando você tá ligando pro pastor Luciano, aí você fala assim, na vertical. Você põe o seu celular na horizontal para você gravar o seu vídeo para nós e mandar aqui na programação do Respondendo Suas Dúvidas. E você pode mandar também áudios ou textos fazendo as suas perguntas para nós. 11 para você que está fora de São Paulo e o número do nosso telefone é 96504 9910. 96504 9910 é o WhatsApp da Rede Amor e Graça, para você mandar o seu áudio, para você mandar o seu texto, para você interagir conosco. Deixa eu receber meu convidado. Eu tenho um convidado que está aqui comigo, o outro está a caminho, não sei se chega. Chegou? Já chegou, então não sei se chega. Como não sabe se chega? Sim, já chegou. Nós temos aqui o pastor Luciano Scala, São Paulino, sofredor, não é isso não, é graduado em filosofia, teologia, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde, pós-graduado em comunicação e gestão executiva, diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, responsável pelo projeto social solidário com distribuições de refeições para moradores de rua no centro de São Paulo, mas hoje está chovendo, está frio, não teremos a distribuição dos alimentos, né? Porque pastor não pode sair no frio, não pode né? tomar chuva. Não pode tomar chuva, né?
E pastor vice-presidente da Igreja de Comunidade Vale de Bênçãos. Teremos entrega de cesta básica hoje? 1000 refeições hoje, bispo. 1000 refeições hoje? 1000 refeições é a nossa meta pro dia de hoje. Com frio e tudo? Com frio, com chuva, do jeito que tiver. Quer dizer que não tem frio, não tem chuva que impeça de fazer a obra de Deus. Não, o desafio é esse, né? No meio de frio, no meio da temperatura baixíssima aqui em São Paulo, estaremos firmes lá. Que bom, hein? Pastor, muito bom dia, é bom recebê-lo no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, bispo, bom dia a toda a equipe da rádio, bom dia a você que está assistindo, acompanhando a programação, é sempre bom estar aqui. E como o bispo disse, né, hoje nós temos um grande desafio, um frio intenso em São Paulo, estaremos entregando as refeições, 1000 refeições hoje para os amigos moradores de rua. E é um prazer estar aqui, bispo, vamos ajudar os ouvintes a pensar um pouquinho acerca de questões difíceis e vamos juntos. É isso aí, e o pastor tá coração, pastor, tá coração bom, conseguiu dormir de ontem para hoje, a adrenalina já baixou? Dormi um pouco, né, porque muita emoção, mas eu ouvi uma voz aqui, um anjo soprou no meu ouvido, o campeão voltou. Foi o Anota. Operador aí da rádio, né, o anjo, o anjo em vaso de carne, né, o anjo em vaso de carne que falou. Mentira, hein? Profecia falsa. Tem sido contra esses profetas que têm feito revelações falsas. Veremos no final. Veremos. Não precisa nem chegar final para veremos, né? Já veremos agora, não precisamos esperar o final. Mas esse aqui não, esse aqui é feliz, é palmeirense, tá aqui. Sorridente, né? Toda hora sendo campeão, cada dia que eu encontro ele é um novo título, né? Sempre feliz, dormindo bem. Hoje o palmeirense deita no travesseiro e dorme rápido, pega logo no sono. Ainda sonha com os anjinhos, né? Aí sim, se eu poderia falar, o campeão tá aí, né? Não o campeão voltou, né? Bispo Everton Alves, bacharel em teologia, no Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, capelão, professor de teologia da capelania da Escola Bíblica do Centro de Estudo Plena Fé, professor e apresentador do programa Vida Teológica pela Rádio Vida FM em São José dos Campos e bispo da comunidade cristã Plena Fé de Cotia. Bom dia, bispo Everton Alves. Bom dia, Bispo Emerson, uma grande satisfação estar aqui mais uma vez entre amigos. Bom dia, Pastor Luciano, a todos da produção da Rádio Adore Mais e a você também que está nos acompanhando aí pelo Dial ou pelo YouTube. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos tão interessantes e edificantes da Bíblia Sagrada. Esperamos que possamos contribuir de alguma maneira. Está certo, vamos então aos nossos temas, né? Eu sempre no começo aqui eu faço a minha pergunta para os meus convidados. Hoje eu tenho até uma apostila que eu preparei para os meus convidados, para eles levarem depois para casa, estudarem, meditarem sobre isso aí, porque sempre nós estamos aprendendo aqui com a nossa programação do Respondendo Suas Dúvidas, né? Durante a semana sempre eu trago temas polêmicos, controversos, né? E também, quando nós batemos esse papo aqui, nós temos temas aí controversos. Bom, vamos lá. Eu queria fazer a primeira pergunta para os nossos convidados e depois nós vamos aqui à apostila. Nós temos aí em 1 Coríntios, inclusive, olha, você que acompanhar o nosso programa hoje pelo YouTube, você vai ter aí os mapas para você, né? Nós vamos passar tudo para você aí no computador para você ver, né? Você vai ver, você não vai analisar que é a interpretação nossa, o bispo Emerson está assim, o pastor Luciano está falando isso, não. São coisas bíblicas. Há um tempo atrás, nós tínhamos aí muitas histórias de pessoas, de reis, imperadores, governadores, que tentaram acabar com a Bíblia, né? Tentaram acabar, por exemplo, o Hitler queimou todos os livros que existiam na Alemanha, não queria mais que as pessoas tivessem acesso a livros. Ou vários imperadores, várias pessoas no passado tentaram queimar a Bíblia, acabar com a Bíblia, e a Bíblia teve uma luta muito grande para permanecer até aqui. Hoje, a Bíblia está aí, né? Todas as pessoas têm a Bíblia, só que será que agora, nos nossos tempos, nós temos que prevenir os nossos irmãos acerca das Bíblias? Porque controvérsias bíblicas, né? Tem muitas controvérsias bíblicas. Por que existe tantas controvérsias bíblicas? Começando com o primeiro exemplo que está em 1 Coríntios capítulo 13, né? No versículo 4 em diante, onde nós temos duas Bíblias, né? Nós temos a Bíblia revista e atualizada, que fala o amor é benigno, o amor não procura seus próprios interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não guarda mágoa. Mas nós temos uma Bíblia que ela fala que a caridade é boa, que a caridade não busca seus próprios interesses, que a caridade ela é boa, né? Que ela procura
viver ali a palavra de Deus. E aí, qual que está certo? Por que que uma Bíblia traz a palavra caridade e a outra Bíblia traz a palavra amor? Primeira pergunta que eu faço aqui para o Bispo Everton, mas ele é teólogo, né? Aqui, ó, inclusive formado aqui nas Assembleias de Deus. Ô, Bispo Deixa Everton, o teólogo saber disso. conseguiu mostrar aí, Wes? Conseguiu? Tô fazendo aqui, só um minutinho. Então, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, todos que assistiram no YouTube vão ter acesso, então, a esses trechos bíblicos, né, na fala aqui dos pastores, inclusive você pode cortar, para colocar aí os textos bíblicos, para o pessoal acompanhar aí na sua Bíblia. Ô, Bispo Everton, caridade, primeira pergunta, amor e caridade é a mesma coisa? Não, são tanto quanto distintos. É importante que a nossa audiência compreenda que as traduções, a tradução a priori ela é uma interpretação, nós precisamos ter cuidado com isso, tá? A tradução ela procura, ela se esmera para poder chegar ao resultado original daquilo que estava nos manuscritos. Porém, nós temos uma certa dificuldade, porque nós já estamos há alguns anos de distância, né, daquilo que nós chamamos de autógrafos, que são os manuscritos originais. Então, o empenho dos tradutores é justamente transportar para o leitor aquilo que era o mais puro e o mais próximo daquilo que o autor original quis comunicar. Só que nós temos muitas dificuldades. Primeiro porque a linguagem é dinâmica, né? Todo idioma ele é bastante dinâmico, ele tem as suas complexidades. E para a gente poder transportar isso para outra língua, é muito complicado. Então, é claro, há traduções que se esmeram em fazer isso. Nós temos basicamente dois tipos de traduções da Bíblia, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de equivalência formal, que é uma tradução mais literal, palavra por palavra, e nós temos a equivalência dinâmica, que é uma tradução que procura observar o contexto. Qual era o sentido que aquele termo ou aquela expressão tinha lá na cultura original. E ele tenta, então, aproximar o sentido que aquele termo ou que aquela expressão tinha no original para o leitor dos dias de hoje. E isso leva a alguma dificuldade. Quando nós vamos para esse texto de 1 Coríntios 13, 4, nos parece que a tradução que se encontra mais próxima ao original é aquilo que fala mesmo sobre o amor. Até porque todo o contexto do capítulo gira em torno deste tema, né? Todo o contexto de 1 Coríntios 13 gira em torno deste tema, que é o amor. E aí ele começa a colocar algumas qualificações deste amor. Amor que se expressa através de atitudes, né? E não somente como um sentimento, mas através de atitudes. Então eu creio que talvez a tradução que chegue mais próxima ao original realmente seja o amor. Ele começa a trazer aqui algumas qualificações desse amor a partir do versículo 4. Lembrando que também a palavra amor, lá no original grego, ela pode ter pelo menos 4 concepções diferentes, né? Nós temos o amor ágape, temos o amor storge, o amor philos, e cada uma dessas concepções lá no grego tem um sentido específico. Nós temos o amor, por exemplo, entre um homem e uma mulher, o amor entre um familiar, o amor a Deus. Então, cada dessas especificações do termo grego para amor precisam ser observadas para a gente poder fazer uma interpretação correta. Está certo. E o pastor Luciano Scala, inclusive, que faz muita caridade, né? Que Sim. inclusive hoje vai distribuir muitas cestas básicas. Pastor Luciano Scala, primeira pergunta, amor e caridade é a mesma coisa, então? Porque uma Bíblia fala o amor é benigno, o amor é paciente, a caridade é benigna, a caridade é paciente. Amor e caridade são as mesmas coisas, na sua opinião? Eu acredito que a tentativa dos tradutores, eu tive a oportunidade de estudar com grandes biblistas, né? A minha formação católica, eu trabalhei com alguns biblistas que fizeram a interpretação da Bíblia Pastoral, que é uma Bíblia católica muito boa. Ela se aproxima bem da Bíblia Jerusalém, que é uma Bíblia dentro do contexto católico. Na verdade, dentro da teologia, ela é muito utilizada para se fazer até exegese, pela sua qualidade na tradução. É importante também ressaltar que a palavra traduzir, ela tem a mesma raiz semântica da palavra trair. Então, acaba que quando você faz uma tradução, você tenta se aproximar daquilo que é a língua original, mas acaba que você faz uma traição. E muitas palavras, elas tiveram muita dificuldade ao serem traduzidas para se aproximarem do nosso idioma. Bom, eu vejo a palavra amor e a palavra caridade, em alguns aspectos, elas podem ser consideradas como sinônimos, né?
Porém, quando você olha para aquele texto de Coríntios, você percebe que ali é muito mais próximo à ideia da palavra amor, do sentido que nós temos. Não que a caridade não seja amor. Caridade é um amor prático, digamos assim. Mas eu penso que quando Paulo faz aquele seu discurso acerca do amor, ele vai colocando o que significa amor dentro da sua concepção, eu penso que de fato ele estava falando não do amor simplesmente prático, mas do amor no sentido mais filosófico da ideia, né? Aquele amor mais aprofundado no sentido que nós temos da palavra amor dentro do português. Está certo, estamos aí então ao vivo com você. Você pode continuar fazendo suas perguntas. 11 96504 9910. Controvérsias bíblicas e religiosidade é o tema de hoje para nós tratarmos aqui. Daqui a pouquinho nós vamos trazer também alguns aspectos de religiosidade, como por exemplo, pode trazer agora, se o Wesley já quiser colocar aí, pode colocar também, sobre a questão do ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não, essa aí é a epístola de Paulo aos Hebreus, né? Isso aí daqui a pouquinho a gente vai falar. E aí, epístola de Paulo aos Hebreus ou é epístola aos Hebreus? Por que a Bíblia, né? Aí temos aí o pastor Luciano Scala, que estudou em cursos católicos, né? Em faculdades católicas. Por que tiraram o nome de Paulo da epístola aos Hebreus? Porque tem Bíblias antigas, todas estavam escritas, epístola de Paulo aos Hebreus. A assinatura do final do livro de Hebreus é de Paulo, porque Paulo fala assim, é assim que eu assino todas as minhas epístolas. As 14 epístolas, as 13 epístolas de Paulo têm uma assinatura, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E a epístola de Hebreus termina exatamente assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O apóstolo Pedro, ele encerrava suas cartas e também saudava com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é saudação de Pedro. A saudação de Paulo é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, por que foi tirado, com o passar do tempo, essa questão? Mas agora vamos falar sobre uma questão de religiosidade, né? A Bíblia cita lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus está decorrendo um assunto sobre o bom pastor, o mau pastor, o bom pastor, o mau pastor. E chega uma hora lá no momento do discurso que ele fala, o ladrão veio para somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitos religiosos falam, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas espera um pouquinho, nós pegamos a Bíblia no Velho Testamento, nem Jó ele pôde matar, ele não pôde, o Deus autorizou o diabo a colocar enfermidades em Jó, mas não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Como também nós temos ali na nossa Bíblia, 1 Samuel, por exemplo, capítulo 2, versículo 6, que é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, ou seja, um departamento de tirar a vida nunca foi do diabo. E hoje muitos dizem que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Questões de religiosidade como essa, o pastor Luciano Scala, o que o senhor tem a dizer acerca disso? Então, não somente esse aspecto, o bispo, mas em alguns outros também, nós encontramos aquilo que nós chamamos de senso comum, né? Algumas pessoas falam assim, não cai uma folha da árvore se não for permissão. Isso é senso comum, né? E muitos dizem, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, não cai uma folha de uma árvore. Então, existem tantos outros textos que as pessoas citam, frases que as pessoas citam e elas complementam dizendo, olha, está lá na Bíblia, mas não está na Bíblia. É o que nós chamamos de senso comum, é aquilo que nós chamamos de uma religiosidade que ela vem por tradição. Lembrando que nós somos um país, o nosso país é um país miscigenado, é um país que já existiu uma religião aqui, que eram os indígenas que estavam aqui, eles já possuíam a sua religião, depois vieram os portugueses, os europeus, depois os africanos e começou a ter toda essa mistura. Então muita cultura que nós temos, muito da cultura que nós temos é uma cultura adquirida. E muitas pessoas, sim, bispo, elas acreditam que algumas falas, alguns ditados, são chamados ditados populares, são bíblicos, e na verdade não. Na verdade é uma tradição popular, né? Popular, infelizmente. E tem gente que usa até em cima do púlpito, acreditando que está na Bíblia, mas não tem nada de Bíblia. O senhor acha, o pastor Bispo Everton, que futuramente tem muitas igrejas fazendo Bíblia agora, né? Antes ficava nas mãos da sociedade bíblica, hoje não. Hoje muitos ministérios estão fazendo Bíblia. Olha, eu acho que daqui uns 10 anos ou por aí
vai aparecer uma igreja que vai estar ali. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E aí vai passando para outras igrejas, vão pegando outros ministérios que também acreditam nisso. Daqui a pouquinho a Bíblia vai estar adulterada, né? Eu tenho certeza que já existe uma Bíblia que está escrito: o diabo veio para roubar, matar e destruir, sendo que Jesus está decorrendo do bom pastor e o mau pastor. Ali em momento nenhum ele está citando sobre o diabo. Se ele estivesse citando em algum momento ali sobre o diabo no discurso de João 10, a gente poderia até falar, não, aqui ele está falando de diabo porque ele estava decorrendo sobre esse assunto. Mas em todo momento ele está falando o bom pastor e o mau pastor, o bom pastor e o mau pastor, até que ele chega e fala: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que o senhor vê sobre essa passagem bíblica, o Bispo Everton? Mas é interessante, né? A Bíblia, em muitos momentos, ela nos incita a meditar nas suas palavras. E eu creio que é justamente isso que falta para a nossa geração. Nós temos pessoas que estão vivendo a sua vida com Deus, dentro da igreja, mas que são totalmente analfabetas bíblicas. Pessoas que não vão ao texto, que não meditam e que simplesmente ouvem alguma coisa de um púlpito e procuram replicar aquilo. Elas não são como os crentes bereanos, em que quando alguém falava, ia nas escrituras para poder conferir, para ver se está tudo certinho, se realmente é isso. Mas não, elas simplesmente ouvem e replicam aquilo. Justamente porque nós vivemos nessa geração que quer as coisas fáceis, que quer as coisas já mastigadinhas. Nós vivemos em um tempo de imediatismo, onde as pessoas querem as coisas da noite para o dia, querem respostas fáceis, querem soluções e fórmulas prontas. Só que a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é uma vida que precisa de uma disciplina espiritual. Nós precisamos estar em constante oração, precisamos nos consagrar ao Senhor e precisamos meditar na palavra de Deus. A falta dessa meditação é que faz com que se ocorram, né, aquilo que o pastor Luciano colocou aqui, né? Nós recebemos essas tradições e vamos simplesmente passando para frente sem conferir na Bíblia se de fato é isso que diz. Esse texto, infelizmente, é um texto clássico que a gente ouve muito, às vezes de pastores famosos, que estão na internet, que estão na rádio, que estão na televisão, e simplesmente vão falar, não somente esse texto, mas várias outras acepções, que nem essa semana nós estávamos falando sobre a doutrina do inferno lá na nossa igreja, né, no nosso curso de teologia, e é muito comum, é de senso comum mesmo, uma teologia popular, de que, por exemplo, Satanás ele é o grande governante do inferno, que ele tem um como trono se ele fosse lá. o líder. Os próprios filmes gregos, né? Ele é o Hades. Exatamente, como se tivesse um trono lá chamuscado de fogo, em que o diabo tá todo vermelho lá dando ordens aos demônios e afligindo aqueles que foram, que morreram, né, condenados, e não é nada disso. Mas veja, é uma teologia popular que nós herdamos e infelizmente, sem conferirmos na Bíblia, nós vamos repassando isso para frente. É o famoso papagaio de pirata. Mas quer ver como é que a nossa igreja, a igreja evangélica hoje, ela está cheia de religiosidade? O pastor Luciano, qual é a cor do diabo? Então, na concepção de Dante Alighieri, vermelho, né? Vermelho. Ele tem chifre? Tem chifre, bispo? Tem chifre e tridente. Tridente. Tem rabo? Um rabinho. Tem um triângulo na ponta do rabo. Sim, Dante Alighieri. As pessoas, elas levam isso ao pé da letra. É da mesma forma a imagem do anjo que as pessoas falam, né? Tem asa. A própria imagem de Jesus, que é apresentada pra gente, né? Que muitas pessoas acreditam. Tonalidade branca, europeia. Um dia eu fiz essa experiência na igreja. Falei, gente, quer ver como é que... Mesmo na graça, vocês têm religiosidade? Quer ver? Fecha os olhos, o pessoal fecha o olho. Falei, agora eu vou dar 5 segundos para você pensar em Jesus. Pense em Jesus. Aí o pessoal pensou, agora abre os olhos. Você pensou em quem? Você pensou no cara de barba? Quem pensou no cara? Todo mundo levantou a mão. Porque Jesus que a gente vê no cinema é o Jesus. Ele tem barba, tem cabelo comprido. Pintado nos caminhões. Olho azul, verde, né? Geralmente. Né? Olho azul ou verde, geralmente, né? Se bem que é difícil ver um judeu de olho azul e verde, mas é Jesus, né? Ele tem olho azul e verde. Né? É aquele, ele nasceu na Espanha, né? Aquele ator que a gente Alemanha. tem. Né? Isso é religiosidade, né, Bispo Everton? Sem dúvida alguma. Religiosidade, porque a pessoa pensa no Jesus assim, ou pensa no... O retrato de um homem do Oriente Médio de 2000 anos não condiz com esse retrato que nós temos nos filmes, nos desenhos, não. Não é assim, não é vermelho, então o diabo. Não tem como. É como a imagem do diabo que é apresentada, é a imagem do céu, do inferno. O senso comum nos leva a ter aquela imagem que foi apresentada pra gente pelos artistas antigos, né? Quando você estuda a iconografia, quando você estuda os ícones sagrados,
é passado pra gente essa imagem, como a imagem do anjo, a imagem do diabo, né? Tá certo. Você pode nos assistir no canal do YouTube. Estamos aqui no estúdio número 2 hoje com convidados, controvérsias bíblicas e religiosidade. Já fez a sua pergunta para nós? Temos perguntas aí, mas o pessoal tá perguntando, né? O pessoal tá mandando perguntas aí para nós. Daqui um pouquinho o segundo bloco é o bloco dos nossos convidados. Dei até uma apostila aqui para eles. Pastores, deixa eu falar uma coisa interessante. Eu sempre ouvi dizer que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E em 2004, 2005, sei lá, eu estava vendo um relato de um pastor americano muito famoso, já falecido, né? Esse pastor americano, ele muito teólogo, ele era doutor em teologia. E aí ele falou, olha, existem controvérsias, né? O primeiro milagre de Jesus não foi a transformação da água em vinho. E aí ele deu um termo aqui cronológico, né? Ele trouxe uma coisa cronológica para provar que não foi o primeiro milagre de Jesus a transformação de água em vinho, sim a pesca maravilhosa. E por quê? Porque se nós pegarmos aqui a nossa Bíblia, em João capítulo 1, nós vamos ver aqui o nome de todos os apóstolos, inclusive olha no versículo 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e passou a seguir Jesus. Ele achou o seu primeiro irmão, Simão, a quem disse, acompanhamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou também Jesus, encontrou a Pedro e disse, tu és Simão, filho de João, e a partir de hoje será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Imediatamente Jesus também foi para Galileia, encontrou-se com Filipe e disse, segue-me. Então Filipe deixou e passou a segui-lo. E aí no capítulo 2 de João, nós temos o primeiro milagre, né, de Jesus em Canaã, na Galileia, onde a Bíblia cita assim, 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, na Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então os discípulos já estavam aqui. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, cada um delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei a água e as talas, e eles encheram totalmente. Então ele lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Esses fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse, todos costumam pôr o bom vinho primeiro, e quando já se bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com estes deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã, na Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre de Jesus em Canaã, na Galileia, foi transformação da água em vinho, mas não diz que foi o primeiro milagre de Jesus. E por quê? Porque aqui está claro, evidente, e esse pastor americano já falecido, ele colocou isso claramente ali no seu texto, no seu artigo, né? Artigo científico, né? Provando ali, ó, os apóstolos estavam nessa festa. E quando você pega em Lucas capítulo 5, onde nós temos a pesca maravilhosa, você vê que a partir daquele momento da pesca maravilhosa, o apóstolo Pedro passa então a seguir Jesus, né? Porque na pesca maravilhosa aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra, Deus estava ensinando junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, fazei ao largo e lançai novamente as suas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da sua palavra lançarei minhas redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros e aos outros barcos para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos ao ponto de quase ir a pique. Então, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram-se dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, a partir de agora será pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e começaram a seguir Jesus.
Então está evidente que Pedro estava com Tiago, com os outros apóstolos na festa, e aqui na primeira pesca, né, eles não eram apóstolos ainda de Jesus. Mas não é essa a questão. A questão é que você pega as Bíblias atuais, né, inclusive se o Wesley conseguir colocar aí no YouTube, ó, Jesus assim, ó, então nós temos aqui João 2, ó, 2, essa é uma Bíblia, né, Jesus principou assim os seus sinais em Canaã na Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tem uma outra Bíblia aí que fala, né, Wesley, que, ó, esses sinais miraculosos em Canaã na Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou-se assim a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Então, olha, tem Bíblia que está dizendo que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Porque as nossas Bíblias, é como o pastor Luciano, ele tem aquela Bíblia católica, você consegue colocar a Bíblia católica? A Bíblia católica é exata nisso, porque ela fala claramente, né, que com esse é a mais clara de todas. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã na Galileia. Né? Então a Bíblia católica mostra isso claramente, porém a Bíblia, as atuais, as que estão sendo revisadas aí na atualidade, já estão dizendo que foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Perigo. E aí? Ô bispo, isso é um perigo, porque assim, eu tenho uma explicação para isso. Em 2015 eu estive em Israel e quando eu voltei de lá, eu escrevi um livro chamado Os 7 Sinais de Jesus no Evangelho segundo escreveu João. E João não fala milagres, João fala sinais. Isso é uma distinção. E quando a gente pega João capítulo 1 é o prólogo, do capítulo 2 ao capítulo 11 são o livro dos sinais, chamados assim. E ali é toda uma teologia joanina dentro desses sinais. Ele começa falando da transformação da água para o vinho e o último sinal ele fala justamente da ressurreição de Lázaro. Existe toda uma teologia, toda uma conexão desses textos, né? Muitas pessoas ao lerem, porque percebe que a maioria, não são todas, como o bispo disse, a maioria das traduções colocam assim, a minha tradução aqui, ó, iniciou seus sinais. Aqui não fala milagres, aqui fala sinais. Aquela tradução que está ali, qualquer... Essa é católica. É a católica ali. Esse foi o primeiro milagre que Jesus Isso é um perigo. realizou em Canaã da Galileia. Isso é um perigo, porque é exatamente o que o bispo colocou. Mas ele já tinha chamado os discípulos. E para chamar os discípulos, ele fez a pesca maravilhosa, que foi um milagre, né? Então parece sim uma contradição. Na verdade, o que João está colocando é que isso é um sinal. Existe uma distinção do sinal. O que seria o sinal? É a revelação. Porque se você pega a intenção dos autores que escreveram os evangelhos, a intenção do autor, do João, foi mostrar que Jesus é Deus. Então percebe que cada autor tem um propósito, né? O bispo Everton sabe disso melhor do que eu. Tá lá em Mateus tem um propósito, mostrar que ele é descendente de Davi. Em Lucas que ele é filho do homem, em Marcos que ele é o servo e em João que ele é Deus. Então o evangelho já começa dizendo que ele manifestou-se, o verbo encarnou. Então a intenção do autor é mostrar que Jesus é Deus. Essa foi a intenção do autor. E o sinal da água para o vinho foi justamente para mostrar essa teologia. Por isso que cada sinal que é citado em João tem um propósito muito específico. São 7 sinais apenas. Os outros autores falaram de muitos milagres. João tem um propósito teológico nisso. O bispo Everton, me responda uma coisa, é igual eu falar, olha, o primeiro milagre do bispo Everton foi curar um diabético, né? E eu falar, olha, o primeiro milagre do bispo Everton em Cotia foi outra coisa. Tem uma diferença muito grande de falar que o primeiro milagre de Jesus em Canaã na Galileia foi a transformação. Ou seja, em Galileia ele não tinha realizado nenhum milagre ainda. E ele foi ali, o primeiro milagre que ele realizou foi a transformação de água em vinho. Agora, as Bíblias atuais já estão dizendo que é o primeiro milagre de Jesus, porque isso é uma coisa que todas as igrejas pregam. Qualquer pastor que se perguntar qual foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Já é uma coisa, como disse o pastor Luciano Scala no princípio, o senhor também disse isso, as pessoas parece que não querem estudar a Bíblia, não querem conhecer a palavra, é aquilo que o senhor falou, elas vão que nem papagaio e repete o que o pastor falou, então o pastor fala, o outro fala, passa pro outro e passa pro outro, não tem vontade de estudar a Bíblia, de conhecer o evangelho, de conhecer a palavra, que é diferente, né? O primeiro milagre do bispo Everton, curar um diabético,
né? O primeiro milagre em Cotia pode não ter sido isso, pode ter sido um outro. É verdade. Nós precisamos entender uma coisa. Meus queridos ouvintes, meus irmãos, o que é inspirado é o texto original. São os autógrafos que são considerados canônicos, inspirados. Toda e qualquer tradução que veio depois disso, ela vai sofrer alguma influência humana, é natural. Como eu disse aqui no início, toda tradução, querendo ou não, é uma interpretação. É claro que eu não estou desmerecendo aqui o trabalho dos tradutores, pelo contrário, né? Se não fossem eles, nós não tínhamos as nossas Bíblias aqui na língua portuguesa. É fundamental, é importantíssimo. Mas nós precisamos entender que por mais que eles se esforcem no seu labor de poder traduzir o texto original para o idioma português, é claro que quem está fazendo esse trabalho é um ser humano, e o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele vai fazer uma interpretação mediante os pressupostos que ele tem. Todos nós, quando vamos ao texto bíblico, nós não estamos isentos, não estamos imunes de carregar os nossos pressupostos. Dentre eles, os pressupostos religiosos. Então, toda a nossa herança religiosa, ela também contribui nos nossos resultados interpretativos. E no caso aqui, no resultado de uma tradução. Então, quando nós estamos diante de traduções mais modernas, querendo ou não, elas vão nos instigar a isso. Por exemplo, os títulos que nós encontramos no início de determinados capítulos de livros da Bíblia, geralmente eles são colocados lá por tradutores. E é, por exemplo, muito comum você pegar lá aquela parábola dos talentos e no título tá assim, a parábola dos 10 talentos. Mas não são 10 talentos. Mas é uma herança que nós já recebemos, muitos tradutores já colocam isso no título das nossas Bíblias. Quando a gente compra a Bíblia, tá lá, ela já vem com esse título e a gente está acostumado a ler aquela Bíblia, então aquilo fica impregnado na nossa mente e a gente vai replicando. A gente não se atém ao texto, a gente se atém à informação que nós recebemos. Como eu disse, né? A pessoa tem um pouquinho de preguiça, ela quer a fórmula pronta, então ela vê ali o título, opa, 10 talentos. Que é o mais fácil. É o mais fácil. Então a pessoa não vai ao texto para meditar. Esses dias atrás... E atrás... a nossa geração agora, atual, é mais preguiçosa ainda, não querem ler. Ainda. Bispo, esses dias atrás, eu estava trabalhando um texto de 1 Samuel, capítulo 1, que fala do nascimento, né? Fala sobre a angústia de Ana. E Ana entra no santuário em Siló, e ele fala para ela, você está embriagada? E ela fala assim, não tenha a tua serva como por filha de Belial. Não tenho bebido vinho ou não tenho bebido bebida forte, diz lá. Tem uma tradução recente que eu vi, não bebi cerveja. Tá escrito Nossa, cerveja. É totalmente anacrônico. Cerveja. Eu desafio vocês acharem a tradução. Vê pra mim se vocês encontram, só porque cerveja. Meu Deus. Já pensou que daqui a pouco vai ter o que lá? Bom, tinha o Vale de Skol na época de Moisés, mas será que não era ali que saiu a cerveja? É verdade. Perfeito, bicho. Cerveja, já pensou, gente? Qual vai ser a próxima, hein? Não sei, viu? Eu vou descobrir qual que é essa tradução. Acho que é do Vale de Skol, cerveja, não é possível. Vamos colocar os OVNIs lá na visão de Ezequiel. Já pensou? Bom, nós temos algumas perguntas que estão chegando, nós vamos a um break rapidinho agora, eu vou passar os endereços desse domingo da Comunidade Cristã Amor e Graça, volto já com você. E tem as perguntas dos nossos ouvintes aqui, áudios inclusive sendo mandados para nós. O pessoal tá gostando muito do programa, parabenizando. Olha, se você quiser... além de ouvir hoje, ler também as passagens bíblicas que nós estamos apresentando, daqui a pouquinho no terceiro bloco, nós vamos ter mais passagens bíblicas que nós vamos mostrar. Entra no canal do YouTube, olha lá, tá tudo aparecendo aí no canal do YouTube, ó. O primeiro milagre que Jesus realizou em Canaã na Galileia, manifestou a sua glória. E aí? O que você fala acerca dessas controvérsias? Até agora o papo está muito bom, o papo está muito legal, porque é isso aí. Por isso que nós temos que nos esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço. E esse esforço não é só ficar ouvindo pastor, não. É você meditar sobre a Bíblia. Então nós vamos ao break, voltamos já. Pode mandar suas perguntas e entra no canal Amor e Graça do YouTube para você acompanhar mais sobre controvérsias bíblicas e religiosidade aqui ao vivo com você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade.
Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas, com a pastora Silvia Viana, e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana. Leia a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Controvérsias, não são controvérsias do futebol, não, são controvérsias bíblicas, né? Quer ver uma coisa que ninguém explica? Como que um time pode ter 2 mundiais e uma Libertadores? Ninguém explica essas controvérsias, né? Isso é controvérsia futebolística. Isso é você blasfemar contra o futebol, né? Do crente ao ateu, ninguém explica isso. Ninguém explica. Coloca o anacronismo. Ele vai estar apto a responder. É verdade, mas não são essas controvérsias que nós estamos aqui hoje para trabalhar. Estamos falando sobre controvérsias bíblicas e religiosidade. E agora o segundo bloco é aquele bloco dos nossos ouvintes, né? Que vocês ficam livres aí para fazer as suas perguntas. Se você quiser assistir o nosso programa, inclusive mais textos bíblicos que nós vamos passar aqui para vocês, entre no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Aproveita e dá o seu joinha para nós, porque hoje tem sorteio, tá? Todas as pessoas que estão participando do programa vão concorrer a um sorteio do livro dos Sentimentos. A Jéssica Mirla pergunta aqui, o que vocês acham sobre o véu e o ósculo santo na igreja? Isso é religiosidade ou uma contradição bíblica? Foi até uma orientação, né? Um conceito bíblico na época de Paulo, né? O ósculo santo e também o uso do véu, né? Mas o que vocês dizem sobre isso? Apenas uma questão cultural pontual para aquela igreja. Não há texto doutrinário para isso. Boa. Não há texto doutrinário para isso? Ou... Não tem. É exatamente o que o bispo colocou. Lava-pés também entra aí, né? É algo que era para aquele momento, para aquela igreja, para aquela realidade, né? Não é uma doutrina. Certo. Os árabes se cumprimentam até hoje com o ósculo santo. Na religião oriental, né? Na região oriental, aliás, isso é comum, né? No Brasil já é meio estranho isso aí, né? Mas e não é, bispo. Depende, né? Depende da vivência da pessoa, amizade, sei lá. Não é tão estranho, né? Quando Paulo ele deixa a questão do ósculo santo, ele diz cumprimentar uns aos outros com o ósculo santo. Ele faz acepção de homens e mulheres, porque os árabes eles dão ósculo santo, mas homens e homens, né? Homens. Ninguém dá beijo em mulher. E aí? Aí tá, o ósculo santo não seria também para as mulheres? Homem com mulher, mulher com mulher, dependente de sexo, de... O que vocês acham? Pastor Luciano tá meditando. Tô aqui meditando. Tô pensando nos cariocas que dão 2 beijos, né? Como que não, entra, o paulista dava 3. Lembra que a gente dava 3? Não. Aí o carioca passou que não é da minha 2. época. Eu sou mais jovem, bispo. Eu sou da época do toque. É verdade. Eu sou moderno. É verdade. Mas o paulista dava 3, né? Você já viu aquele... Minha avó fala 3 pra casar, você lembra? É verdade. Tinha esse negócio aí. Mas isso daí minha avó dava 3 beijos nas netas, né? 3 pra você casar, tá? Então ela dava 3 beijos pra casar. E o carioca começou a dar 2,
né? Que a gente ia até no Rio, a gente ia dar 3 beijos, a pessoa, não, aqui é 2. Ficava no Aí vácuo. o paulista passou Hoje pra em dia ninguém beija mais, porque veio pandemia, agora é só... É só, só o soquinho santo, né? O soquinho santo. Mas aí, se é pra dar o ósculo santo, né? Então, por exemplo, congregação cristã, homens têm que beijar mulheres, né? Mas aí vai falar que homem tem que beijar mulher lá. Não pode, é homem beijando homem. Mas a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não citou nesse costume. A Rosângela Pedroso faz aqui uma pergunta. Bom dia, bispo. Bom dia, convidados. Bispo, o que quer dizer sobre o que Paulo fala, que a mulher não pode falar na igreja e nem pregar? Isso também é um... Tá certo, isso mesmo. Ó, o bispo aí você se levantou. Anota aí, gente. Anota a placa ali, ó. Foi ele que disse. Anota a placa aí, pelo A amor de Deus. boca fala que está cheio o coração. E ele falou como, né? Com ênfase. Incisão. Isso, incisão. Na sua igreja a mulher não prega, não? Lógico que prega. Ficou Prega vermelho, bem agora não pra sei caramba, porquê. brincadeira. Agora tá desconversando. Foi uma piada, Agora tá gente, é uma desconversando. E aí? Lá prega, ensina, ora, evangeliza, faz tudo. O reino de Deus é pra todos, homem e mulher. Por que a mulher não pode pregar em algumas igrejas, o bispo Everton? Pois é claro que isso daqui é uma discussão bem mais complexa, nós precisávamos nos deter aos textos, fazer uma exegese mais complexa, mais completa. Mas, de uma forma assim, bem sucinta, o que Paulo estava querendo dizer ali é porque nós precisamos compreender que Paulo estava diante de uma igreja gentílica, uma igreja onde pessoas de outras nações estavam conhecendo a Cristo. E muitas dessas pessoas ainda traziam a sua herança religiosa, principalmente no que tange a cultos pagãos. Dentro da liturgia de cultos pagãos, era muito comum a presença feminina, em que quando ela se deparava com uma situação que ela não compreendia o que estava acontecendo, ali na mesma hora, a mulher ela levantava a sua voz, alçava a sua voz, para querer compreender o que estava acontecendo. Então ela indagava as pessoas à volta. Quando essas pessoas que estavam acostumados com uma liturgia pagã entram dentro do culto cristão, eles imaginavam que o modus operandi desse culto cristão era da mesma forma que acontecia em cultos pagãos. Mas não era. Então era muito comum haver desordem nos primeiros cultos quando Paulo plantava aquelas igrejas ali na Ásia Menor ou na Grécia, né? Se eu não me engano, essa passagem está em 1ª ou 2ª Coríntios. Então é a igreja de Corinto que aconteceu isso. E para pôr ordem no culto, Paulo fala, então, as mulheres, elas fiquem em silêncio na igreja, elas indaguem os seus maridos na sua casa. Então a mulher entrou no culto, ela não compreendeu o que estava acontecendo, não é no momento do culto que ela vai parar, vai causar uma desordem para poder compreender o que estava acontecendo. Não, se tiver uma dúvida, você pergunta para o seu marido lá na sua casa. Então a intenção de Paulo com esse texto era pôr ordem no culto, não era de maneira nenhuma impedir com que a mulher fosse usada por Deus durante uma reunião cristã. Tá certo. O senhor tem alguma coisa a acrescentar, pastor Luciano? Não, o bispo falou aí, falou bem, mas é exatamente isso. E existem alguns pastores, alguns líderes que pegam um texto como esse e faz um recorte, né? E se cria toda uma doutrina paulina, fake paulina, né? Dizendo que a mulher não pode falar, que a mulher não está apta a ensinar. Bom, a gente tem vários textos, eu sou favorável ao chamado pastoral de mulheres, por exemplo, e existem vários textos onde nós vamos encontrar Jesus não fazendo acepção, o Espírito Santo não fazendo acepção, onde mulheres também eram usadas por Deus de forma gloriosa. Então eu sou favorável. O que acontece é que se lê um texto como esse, se faz um recorte, que é um texto que está dentro de um contexto direto, né? E você pega aquilo, recorta e quer jogar numa realidade de hoje, e isso traz muitos problemas. E pastores e membros que hoje veem mulher pregando, não vão na igreja, já aconteceu lá na minha igreja, eu já vi pessoas saindo, entrou, viu que era mulher, virou as costas e foi embora, eu não fico no culto que mulher prega. Isso é o quê? Religiosidade? É falta de compromisso com a Bíblia? Olha, eu entendo os meus irmãos, principalmente presbiterianos, alguns batistas e até alguns assembleanos que não concordam, né, com o pastorado feminino. Entendo que eles fazem uma interpretação bastante peculiar da Bíblia Sagrada nos textos que abordam isso, mas se a gente fizer uma exegese bem simples desses textos, nós vamos conseguir compreender que todos os textos em que fala para
porque a mulher não pode ter liderança sobre o homem, a mulher não pode falar, nós vamos ver que todo o contexto desses textos está relacionado a algo fora da liturgia do culto. Por exemplo, quando a Bíblia fala de que a mulher não pode ter liderança sobre o homem, ali está falando dentro de um contexto matrimonial. E nesse sentido, é claro, o homem, ele é o cabeça da família, né? A mulher deve estar em submissão à missão do homem. Tem um papel definido biblicamente, né? São papéis distintos, mas ambos são iguais perante Deus. Não existe uma proeminência da figura masculina. Porém, dentro do seu papel que se cumpre ali na família, é claro, a mulher ela não pode exercer liderança sobre o marido, isso está claro. Mas em momento algum, aonde essas passagens aparecem, elas estão falando de um contexto litúrgico, em momento algum. É claro que, assim como nós observamos como era a liturgia do culto veterotestamentário e transportando também a ideia deste culto para as reuniões do Novo Testamento, nós vemos que sim, precisa ter a liderança masculina dentro de uma igreja. Uma igreja ela não pode ter saúde espiritual com uma mulher no comando, porque este não é o papel dela. Porém, isso não quer dizer que tudo aquilo que um homem faça dentro da liturgia, ou dentro de um comando, de uma vida ministerial dentro de uma igreja, uma mulher não tenha condições de fazer também. Não há um texto doutrinário que determine, que impeça que a mulher deixe de fazer algo dentro da igreja. Então a mulher ela pode se empregar, a mulher ela pode pastorear, a mulher pode ensinar. Contudo, precisa ter acima dela ou ao lado dela uma liderança masculina, mas não há nenhum impeditivo para que ela exerça essas funções eclesiásticas. Está certo, vamos a um áudio também. Consegue colocar o áudio do Edilson para mim? Ele tem uma dúvida sobre a tradução de João Ferreira de Almeida, pelo fato de ter o João Ferreira de Almeida ele ter pouco conhecimento do grego e do hebraico. Quanto é válido, então, a tradução dele? Ele faz essa pergunta aqui para os nossos convidados. Vai porque o bispo Everton se vira nos 30. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma pergunta referente a João Ferreira de Almeida. A tradução João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida ele começou a traduzir a Bíblia com 15 anos de idade e ele levou mais ou menos um ano para fazer a tradução, terminando com 16 anos de idade. Ele não tinha nenhum conhecimento do grego e nem tinha um conhecimento do hebraico. Não fica meio assim em dúvida, sem esse conhecimento, ela não perde um pouco da credibilidade do fato dele não ter esse conhecimento nem do grego e nem do hebraico? Gostaria de uma resposta aí, Deus abençoe. Está certo. Bispo Everton Alves, responda. Bom, é o seguinte, não perde a credibilidade, eu vou falar por quê. Qual que é a Bíblia que você tem de João Ferreira de Almeida aí? Revista, pronto, é simples. Periodicamente, os tradutores fazem revisões da Bíblia. Então, ainda que, de fato, o personagem, João Ferreira de Almeida, ele não tivesse um conhecimento pleno das línguas originais, os tradutores, exegetas e críticos textuais da atualidade têm. Então, é por isso que se fazem revisões. Aquilo que João não conhecia, eles conhecem. Tá certo. Quer acrescentar alguma coisa? Bispo, eu fiquei curioso. Eu dei uma gulgada aqui. Já deu uma gulgada, tá vendo? Então aqui fala o seguinte, que João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Portugal em 1628. Foi pregador de uma igreja reformada e diz aqui que a sua primeira tradução ela foi publicada em 1981. Não, 1900 né? não. 1681. Foi 900. O cara viveu 300 não, 1681. Li errado. E a tradução isso o Novo Testamento. E o Antigo Testamento foi concluído em 1694. Então aquela informação não procede. Então não sei se essa informação, né? E para o português, ela foi impressa em 1819. Então, eu não sei dizer se de fato procede, né? Essas informações que foram passadas aqui, não sei. Precisaria dar uma olhada melhor.
Tá certo. Bom, está aí então. Nós vamos dar um break aí rapidinho, o break da emissora, e voltamos já já. Tem algumas perguntas mais de alguns ouvintes e depois nós vamos às últimas questões aqui com os nossos convidados de hoje. Quer assistir o nosso programa? Quer ver várias controvérsias bíblicas? Quer ver vários textos sobre religiosidade? Então você pode acessar o nosso canal do YouTube, Amor e Graça, onde você pode também assistir a nossa programação. Além de ouvir pelas rádios, você também pode assistir pelo canal aqui do YouTube. Bom, é o que os nossos convidados fizeram, né? Que vocês todos deveriam de fazer. Quando vê alguma coisa que tem controvérsia, vai estudar, pega a Bíblia, pega Bíblias que você pode encontrar no Google aí, ou compre Bíblias, né? Vai lá, vai pesquisar, procura um professor de grego, pesquisa com ele e tem que se informar, né? Tem que se informar para você não cair no erro da controvérsia. Nós vamos a um break e voltamos já já com vocês. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você.
Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, de volta com você, não disse que era rapidinho, programa Respondendo Suas Dúvidas. Vamos à última parte, à última hora do nosso programa, lembrando que agora nesse próximo bloco eu faço aqui as últimas perguntas para os nossos convidados e também trago algumas questões do bloco anterior que nós não conseguimos trazer. E depois tem as nossas considerações finais aqui também, as últimas considerações dos nossos convidados. Temas de hoje: controvérsias bíblicas e religiosidade, né? Por que a Bíblia traz controvérsias, religiosidade que está sendo trazida aí também nas questões aí que os nossos ouvintes estão colocando para nós. Bom, eu vou ler mais uma participação aqui para os nossos convidados. A Madalena de Guarulhos, ela traz aqui uma questão que acho que não é muito controvérsia bíblica, é mais uma questão de entendimento. Ela fala assim: a paz do Senhor, convidados, gostaria de saber o seguinte, tem uma dúvida. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Já no Novo Testamento usa a expressão se referindo a Jesus como filho do homem. Como explicar isso em Mateus 25:31? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque Jesus, como filho do homem, ele estava em carne, né? E quando ele fala que ele não é filho do homem para que minta, ele não é um ser humano para que minta. Perfeito, é isso? Exatamente isso. É isso? Exatamente. É isso. Concordo contigo, bispo. A expressão filho do homem, para que o nosso ouvinte entenda, é uma expressão que designa aquilo que nós chamamos de dupla natureza de Cristo. Jesus, ele tem duas naturezas, humanas e divinas, entrelaçadas em uma só pessoa. Aquilo então que nós chamamos na teologia de natureza tentrópica e união hipostática. Então, Jesus, por possuir essas duas naturezas, ele é identificado com a humanidade a partir deste título, Filho do Homem. Filho do Homem é um epíteto. O que é um epíteto? É um título que se coloca a alguém para qualificá-lo. Por exemplo, quando eu falo assim, Pelé, o rei do futebol. Se eu falar o rei do futebol, você já sabe que está se referindo ao Pelé. Eu não preciso nem falar mais nada, porque é aquilo que identificou aquele jogador, que fez história e tal. Então é a mesma coisa que acontece com essa expressão filho do homem, mas não tem nada a ver com números. Gostei desse epíteto. Epíteto. Olha que bonito. E sabe o que é um epíteto? Não, fiquei sabendo agora. Quando você pensa assim... Não. Ô, bispo, e quando você pensa assim, ó... Maior time da América. O que vem na tua... Palmeiras. Na hora. Na hora. Aí, ó. Os dados não mentem. Ele foi dar um tiro. Eu vou dar uma gulgada aqui pra ver. O tiro voltou contra você. Melhor não falar. É que são 2 contra 1, mas eu tenho uma equipe ali. Tem uma equipe ali. Rapaz, o negócio tá ficando meio estranho aqui. Tá mudando de perfil esse programa, tá mudando. Já percebi. Nós fomos lá pro Parque dos Dinossauros, Epíteto, que era um monstro dinossauro. Dinossauro. E agora voltamos pro nosso tempo. Bom, mas falando de épocas atuais, vamos tocar mais um vídeo. Aqui tá calor, hein, Wes? Você tá desligando o ar-condicionado aí, Wes? Põe aí um áudio, tem áudio de mais um ouvinte, o do Abraão agora. O Abraão é o pai de todos, né? Ele vai ter muita coisa para nos dizer. Diga, Abraão. Após o senhor, vice-pastor, está travando o celular aqui. Olha, é sobre Atos 9:7 e sobre Atos 22:9. Um fala uma coisa, o outro fala outra, o contrário, sobre que viam a luz e não ouviram a voz. E o outro, não viam a luz, mas ouviam a voz, tá bom? Aqueles que estavam com o apóstolo Paulo. Por favor, bom dia. E aí, é o mesmo texto? Porque eu já estou estranhando aqui, né? Atos 9 falando a mesma coisa de Atos 22:9, né? Será que é o mesmo texto? Atos 9:7 está escrito assim: e os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo. Contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver,
e guiado pela mão levaram para Damasco. Será que é a mesma passagem? É a mesma, né? É que ele está falando da... Não, é que ele está falando da conversão de Paulo, né? Aquele lá não é do naufrágio, do 22? Não, é o discurso de quando ele está sendo julgado. Ah, Aí ele vai discurso. falar dessa experiência aí. Sim, discurso de 22:9, né? Então 22:9 já diz assim que os que estavam comigo viram a luz sem, contudo, perceberem o sentido da voz do que estava falando comigo. E aí, tem controvérsias, então? Controvérsias bíblicas ou religiosidade? Isso é uma controvérsia bíblica? Ou... Nossa, é bem interessante, né? Porque os pastores, nós temos lá... outro dia eu preguei sobre isso, né? Por exemplo, a epístola de Paulo, as epístolas de Paulo, elas foram escritas mais ou menos depois do ano 55 depois de Cristo, né? Confere, o bispo Everton, que é um estudioso. 55, as epístolas de Paulo começaram a ser escritas depois de 55. Tessalonicenses foi a primeira. Lucas, Marcos também foi mais ou menos escrita nessa época. Aí, um dia uma pessoa chegou para mim e falou, existe controvérsia bíblica na questão do gadareno? Eram dois endemoniados gadarenos ou era um endemoniado gerazeno? Né? É um endemoniado, Mas, poxa, gente, falei, dá uma colher de chá, né? Os caras escreveram a Bíblia 20 anos depois. 20 anos depois. É difícil você ter os relatos lá perfeitos na sua cabeça, né? Se fosse hoje, aconteceu aqui o programa, eu já estou escrevendo aqui. Naquela época não tinha caneta, não tinha papel, não tinha como escrever, não tinha um computador, não tinha nem máquina de escrever, você não tinha. Era muito difícil as pessoas escreverem. Então, tem que dar uma colher de chá, né? Porque depois de 20 anos o cara vai lembrar se eram dois endemoniados gadarenos, se era um gerazeno. Mas difícil, mas né? bispo, aqui o de Atos não tem contradição. Não tem contradição? Não, porque ele fala o seguinte, no capítulo 9, né? Viajavam, ficaram emudecidos, porque eles viram a luz e, na verdade, eles ouviram a voz e não viram ninguém, né? Somente aquela luz, não viram ninguém, claro. Depois vem lá no capítulo 22, deixa eu abrir lá porque eu marquei aqui. Aí no 22 tá aqui, eles ouviram a voz, sim. Saulo, salvo porque me persegue, né? 22, eles 9. não entenderam a voz daquele que falava comigo, eles não entenderam o que ele disse para mim. Viram a luz sem, contudo, perceberem o sentido da voz. Ouviram a voz, mas não discerniram. Eles viram a luz aqui. Eu não vejo contradição. Não vejo contradição, não vejo. Aqui fala que eles viram a luz e não entenderam o que disse para ele, mas... Nesse exemplo que o senhor deu também, às vezes é uma questão de perspectiva do autor, às vezes é uma questão de omissão de certos detalhes. Sim. Por exemplo, quando fala lá também do cego de Jericó, né? Um autor vai falar que era um, outro vai falar que era dois. Né? Isso é muito comum, por exemplo, às vezes pode de fato ter sido dois cegos, mas um homem ou uma mulher. Geralmente a mulher não era contada. Pode ser um homem e uma criança, às vezes a criança pode não ter sido contada. Dependendo da perspectiva do autor, então é isso. Eu vou ligar no seu programa qualquer dia, Bispo Everton, para perguntar se o espírito que atormentava Saul, se era vindo da parte de Deus ou do diabo, né? Porque um tradutor fala que é de Deus, o outro fala que era do diabo. Um livro, né? Quem que incitou Davi a fazer o censo? Mas não responde agora não, deixa a gente ligar lá. Deixa a gente ligar lá. Manda mensagem. Tumultuar o programa dele. Tumultuar o programa. Tá certo. Então tá explicado então essa questão? Então não há controvérsias na opinião de vocês? Está certo então. Bom, deixa eu falar aqui acerca de outra coisa que eu havia preparado aqui nas nossas perguntas, sobre o livro de Hebreus. A Bíblia da minha avózinha, que essa aqui foi cópia da Bíblia da minha avó. Epístola de Paulo aos Hebreus. Uma Bíblia de 1947. Essa Bíblia que foi um presente que a minha avó... Minha avó, ninguém nunca me deixou nada de herança, viu, pastores, né? A única coisa que eu recebi foi uma Bíblia da minha avó, legal, que era evangélica desde os anos 30, 20, né? E ela ganhou esse presente do pastor dela, né? E minha avó faleceu já há muitos anos, e ela deixou essa Bíblia para mim. Epístola de Paulo aos Hebreus. Olha a Bíblia atual, Epístola aos Hebreus. Por que o nome de Paulo foi tirado da Epístola aos Hebreus, o Bispo Everson, que é mais estudioso sobre a Bíblia, pastor Luciano Scala também, que já fez muitos cursos aí de teologia. E aí? Diga pra mim, explique pra mim. Ele é pós-graduado, eu sou só bacharel só. Não, mas o senhor tem formação acadêmica. Vamos lá. Ó,
Note que isso está dentro de um título, não é isso? O título é colocado pelo tradutor. E por que foi tirado pelo tradutor? Pois é, por outra equipe de tradução que não entendeu que a epístola foi escrita por Paulo. É porque não está explícito no texto o nome de Paulo. É claro que, pelos detalhes que o próprio autor coloca na epístola, nós identificamos com Paulo. Mas não aparece lá ipsis literis, o nome, né? Quando a gente faz a questão do léxico, né? Quando você vai analisar o léxico, quando você vai analisar o conjunto de palavras que Paulo utilizava e o conjunto de palavras que nós encontramos aos hebreus, nós encontramos algumas contradições. Existem algumas palavras ali que Paulo não costumava usar, né, aos hebreus. Embora a saudação seja muito semelhante. Sim, exatamente. Por isso é complexo. O que eu já ouvi em estudos acerca desta epístola é que muito provável que, se não foi Paulo, foi um dos seus discípulos próximos, alguém que esteve muito próximo a ele, porque quando você analisa o léxico, parece que não era Paulo, mas quando você vê a saudação, quando você vê a forma que aquela epístola é estruturada, ou foi Paulo de fato, ou foi alguém muito próximo a Paulo. O que fica muito claro é que não foi os outros discípulos, né? Parece uns colocam Barnabé, sim, outros Apolo. Apolo, já vi muito aproximado de Apolo, né? Mas, pela eloquência dele. Exato, mas não tem como se afirmar. É verdade. Tá certo. Bom, mas e foi tirado, né? Se arrependeram, não se arrependeram, não sei porquê, né? Bom, vamos deixar pra lá. Outra presente da vovó que a vovó deixou, vamos lá, Timóteo, o senhor Ezio, 2 Timóteo, toda a escritura inspirada, olha. Inclusive tá lá, toda escritura, você vê que a Bíblia era antiga, né? Ó, repreender com PH. Olha a exortação como tá escrito. Então, olha que interessante, ó. Nós estamos aqui, 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura, divinamente inspirada, é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Beleza. Bíblia atual, a nossa Bíblia atual. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educação na justiça. Mudou completamente a frase, né? Porque eu falar que toda a escritura divinamente inspirada é útil para isso, é útil para aquilo, é uma coisa. E toda a escritura sendo inspirada por Deus, então eu estou querendo dizer que aquilo que Paulo fala, isso digo eu, não o Senhor, então foi inspirado por Deus. Ou talvez quando Paulo mandou Timóteo beber um pouco de vinho por causa da sua gastrite, foi inspirado por Deus. Ou seja, acho que Deus queria matar Timóteo definitivamente e não queria mais que ele vivesse, né? Porque Paulo fala, olha, Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das suas enfermidades, né? Então, o que vocês acham? Primeira pergunta, toda a escritura vocês acham que é inspirada por Deus? Ou há escrituras que são inspiradas e escrituras que não são inspiradas? Tema de debate hoje, hein? Porque eu já vi vocês participando de debate, alguém defendendo que toda a escritura é inspirada e outro defendendo que não. Qual é a sua primeira opinião sobre isso? Depois eu vou perguntar sobre essa mudança bíblica. Vamos lá. Vai, bispo. Toda a escritura é inspirada, Solta bispo? O verbo. Toda a escritura é inspirada, deixa eu explicar. Quando nós falamos assim, toda a escritura, nós pensamos de Gênesis a Apocalipse e enfatizamos isso como uma doutrina fundamental da fé. Tá? A escritura de Gênesis a Apocalipse, ela é inerrante, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é infalível, suficiente e autoritativa. Mas quando nós falamos na Bíblia, nós precisamos nos atentar que na Bíblia, nem tudo o que está sendo dito ali é por Deus. Homens falam na Bíblia, demônios falam na Bíblia, o diabo fala na Bíblia e o homem fala na Bíblia. Agora, o que é inspirado? O registro por trás daquilo que foi dito. Então, tudo que está na Bíblia foi da vontade soberana e perfeita de Deus para que estivesse registrado. Esse registro foi feito e inspirado pelo Espírito Santo, para que o homem fosse lá e colocasse. Então, o homem não colocou nada ali da sua vontade, né? Por exemplo, 2 Pedro diz assim, a escritura, ou a profecia da escritura, no sentido de escritura enquanto profecia para nós, ela não é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Então, essa inspiração, ela está muito clara na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós entendemos que esse texto se refere a todo este corpo escriturístico. Então, é toda a escritura. Não quer dizer que tudo que está registrado na Bíblia necessariamente foi Deus que falou. Como eu disse aqui, homens falaram, demônios falaram, o diabo falou e Deus falou em muitas ocasiões. Então, é o registro que está por trás daquilo que está escrito que é inspirado, mas não absolutamente todas as palavras. O que o senhor acha, pastor Luciano Scala? O senhor concorda com o bispo? Eu discordo, já vou aqui pondo meu voto de discórdia com o bispo Everett. O senhor concorda com ele? Eu concordo e vejo como um dos fundamentos da reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante é o sola scriptura, ou seja, nós acreditamos que somente devemos fundamentar a nossa fé e doutrina nas escrituras. Quando nós olhamos para a Igreja Católica, é interessante que a Igreja Católica, por muito tempo, nos púlpitos da Igreja Católica, estava ali a Bíblia e um manual litúrgico, a Bíblia e São Tomás de Aquino. Então, para a Igreja Católica, outros livros ou os documentos papais são considerados sagrados. Nós pensamos diferente. Ao se tratar da Escritura, ao se tratar da Bíblia, nós acreditamos sim que a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ou seja, nós fundamentamos a nossa fé, nós acreditamos totalmente naquilo que a Bíblia nos ensina. É exatamente como o bispo colocou. Ali nós temos a voz do homem, ali nós temos a voz dos profetas, ali nós temos a voz do diabo em alguns momentos, mas nós acreditamos que o corpo, a Bíblia num todo, é um livro sim, inspirado por Deus. Então vamos lá a outra pergunta, que olha, na Bíblia Antiga, toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar. Por exemplo, Paulo disse para Timóteo, bebe um pouquinho de vinho por causa das suas enfermidades. Isso é útil para a gente ensinar, então, hoje as pessoas, Bispo Everton? Por isso que nós chegar, pegar uma pessoa com gastrite, fala, toma um pouquinho de vinho, aí tá na Bíblia. O registro por trás é que é inspirado, mas não absolutamente todas as palavras. Ali não é uma doutrina, digamos, de forma né? alguma. Foi uma recomendação se é útil para ensinar, eu posso ensinar, então, hoje uma pessoa com base bíblica. Então, irmão, toma um vinho aí, porque... Então, eu posso ensinar pessoas a matar outras também, porque cometeram adultério. Exatamente, é isso que nós precisamos observar. Por isso, a Bíblia não pode ser meramente lida, ela precisa ser meditada, pegar um versículo estudada. Se eu isolar e tornar aquilo uma doutrina, eu vou estar cometendo muitas vezes até uma heresia. Matar, você vai ensinar a matar. Exatamente. Você vai ver que mentir, em alguns casos pode mentir. Então. Quando Paulo dizia assim, isso digo eu, não o Senhor, ele não está falando, isso aqui é minha opinião, ou seja, não é uma coisa, não é Deus que está falando, eu que estou falando, eu que acho que é assim. Que eu me vejo como homem de Deus. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 7 ele fala muito isso. Né? Clube Casamento, olha, isso digo eu, que seria bom que o homem permanecesse sozinho. Não é o que Deus falou. Ele exatamente contradiz o que Deus falou, que o Deus diz, unir, multiplicar-vos, encher a terra. Paulo diz, não é bom que viva só, né? Eu prefiro que vocês não que se casem. Não é a inspiração dele, que ele deixa claro, isso é meu, não é de Deus. Paulo tava vendo lá na frente, ele falou assim, rapaz, vai dar problema. Isso vai dar um rolo, depois você vai me agradecer. Ainda falou, você viu o que aconteceu com Pedro, a sogra dele foi curada, ele negou Jesus. Ele tava ali torcendo pra ela, daí Jesus vai lá e cura. Poxa, que frustração. E aí, o que vocês acham disso aí? Então, pra vocês tudo é inspirado? Mesmo a Cantares de Salomão lá, que é um livro que foi encontrado, obviamente Salomão escreveu, vamos colocar na Bíblia, porque, não deixa de ser um livro verdadeiro, escrito por Salomão, mas que fala só de vida sentimental, de carinho, de amor e uma filosofia lá entre o Salomão. Mas tem uma revelação, revelação de Deus ali, né? Em Cantares, no próprio livro de... Quando acha o mel na língua debaixo da língua da mulher. No próprio livro de... Salomão compara a mulher bonita com a égua, hein? Então, fala isso pra sua esposa. Os carros da égua de Faraó. São seus olhos. te comparo. Pastor Luciano Scala, seus olhos são que nem de uma égua. Já pensou? O senhor vai me atacar aqui E eu não quero brigar com o senhor, que eu sei que o senhor é muito mais forte que eu, né? Então... Já pensou falar isso pra uma mulher? Vamos lá, usa a Bíblia para ganhar uma pessoa que você ama. Seus olhos são que nem seus olhos são que nem de uma égua no cio. E aí? Já pensou? Aí pro menino ela vai falar, égua é tua mãe. Ela vai falar, você não viu meu coice ainda. Você me acha que eu sou égua? Deixa eu ver meu coice. Vai ver meu coice.
E aí, podemos usar isso também? Inspiração para... porque é divinamente útil para ensinar. Então, meu irmão, quer ganhar uma mulher, está filho da irmã da igreja, fala que os olhos dela são que nem de uma égua, que o Salomão disse isso, deu certo. Isso diz o bispo, hein? Não sei de nada. Não, vocês que estão falando que é tudo inspirado, eu não sei, eu tô falando que não. E aí, bispo? Vai passar, bispo Everton? Vamos lá. Pessoal, a Bíblia, ela não é um livro somente de mandamentos, ela é um livro de princípios, ela é um livro de conselhos. Quando nós olhamos para Provérbios de Salomão, a gente vê ali máximas filosóficas de alguém que viveu experiências, constatou que determinados comportamentos levavam a consequências ruins e outros comportamentos levavam a consequências boas. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiásticos, basicamente é isso. Agora, o registro daquilo que Salomão deixou escrito foi inspirado pelo Espírito Santo? Sem dúvida alguma. Absolutamente tudo aquilo que ele disse reflete de fato uma vontade soberana de Deus e eu posso levar ao pé da letra? Não. É exatamente isso que nós precisamos observar. Por exemplo, Deus, ele respeitou a idiosincrasia dos autores. O que é isso? A idiosincrasia são comportamentos peculiares. Ele tá gastando hoje. Tá gastando tudo hoje. Idiosincrasia. Vem dos indígenas. São as características peculiares comportamentais que os povos têm. Então Deus, por exemplo, respeitou a cultura dos povos. Quando a gente vai, por exemplo, para um tipo de juramento que era realizado no Antigo Testamento, o camarada, para julgar, ele tinha que colocar a mão debaixo da coxa do outro. Vai fazer isso, não existe hoje. Mas por quê? Aquilo fazia parte daquela cultura. É isso que nós precisamos observar. Tudo que está na Bíblia, nós temos que diferenciar. Existem passagens que são descritivas, passagens que são prescritivas e outras que, embora sejam prescritivas, eram para uma determinada dispensação. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, Davi subiu a Jerusalém, o que está querendo dizer? Que Davi foi a Jerusalém. É uma passagem que está narrando um fato, só isso. Agora, quando a Bíblia fala assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Opa, aqui não é apenas uma passagem descritiva, é uma passagem prescritiva, me traz uma norma, me traz uma regra, é um mandamento, eu tenho que observar aquilo. Agora, existem passagens prescritivas que estavam atrelados a um determinado tempo, a uma aliança, a um pacto, a uma dispensação, como, por exemplo, as prescrições da lei mosaica. Guardar o sábado. Exatamente. Então, aquilo estava atrelado àquele momento histórico e àquela maneira de Deus se relacionar com aquele povo. Quando eu faço essa distinção, isso fica muito mais claro para eu poder interpretar a Bíblia. Está certo, então está aí, por isso que é fantástico, por isso que é maravilhoso esse programa, porque as pessoas não têm que pensar iguais, né? Nós não estamos aqui, eu vou chamar o Bispo Everton porque ele pensa igual a mim, vou chamar o pastor Luciano Scala porque ele pensa igual a mim, não. Nós temos nossas controvérsias, temos nosso modo de pensar e nem por isso somos inimigos, estamos aqui brigando, estamos debatendo aí sobre acerca da Bíblia, né? É isso aí, sobre futebol, né? Sobre futebol nós temos um inimigo em comum, né? Exatamente. Aliás, aqui temos 3 inimigos em comum, né? Os pessoal da mesa e o pessoal que também participa aqui, né? 3 sofredores e duas pessoas que estão muito bem, reinando em vida, né? Na mais perfeita vitória, né? Nadando em favor da maré. Nadando em favor da maré e tal, assim, né? Então estamos nesse nível. Mas isso que é importante do programa para mostrar para você que você não precisa sair de emissora, você não precisa mudar de estação, porque uma coisa ou outra você não concordou, né, com o nosso pensamento, com a nossa ideia, porque o Paulo mesmo diz, é importante que haja um partidarismo entre vós para que os eleitos se tornem conhecidos. Então as controvérsias, o modo de pensar, né? Quantas vezes a gente já pensou de um jeito, mudou esse modo de pensar, assim também acontece com a Bíblia. Quantas vezes nós pensamos de uma forma e depois vamos ver que a outra está mais correta e por aí vai. Então não somos donos da verdade, mas estamos aprendendo a cada dia mais. Eu quero agradecer aqui aos convidados, né? Bispo Everton Alves, pastor Luciano Scala, pela presença mais uma vez no programa Respondendo Suas Dúvidas. Eu vou dar 5 minutos para cada um de vocês, para darem as suas considerações finais, né? Inclusive o pastor Luciano Scala daqui a pouquinho vai falar mais sobre este grande evento que vai ter sexta-feira, né? Todas as sextas-feiras ele sai pelas ruas de São Paulo distribuindo cestas básicas, né?
e também cobertores, alimentos para as pessoas que necessitam. Daqui a pouquinho ele vai estar falando sobre esse evento especial. Bispo Everton Alves, se o senhor puder terminar os seus 5 minutos também falando palavras bonitas, assim, que a gente... Idiosincrasia, tiranossauro, não, epíteto, isso, esse ser pré-histórico que o senhor ressuscitou entre nós. É que também o bispo trouxe uma Bíblia com PH, escritura. Bíblia da vovó. Coerente, cara. Tinha que ser coerente, né? Minha avó não era tão velha assim. Tá querendo dizer que minha avó na época dos dinossauros não era, mas tudo bem. Vamos lá, o senhor com sua idiosincrasia, o senhor tem 5 minutos para dar suas considerações finais. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, bispo. É sempre uma grande satisfação, muito bom estar aqui. Este ambiente que nós procuramos trazer ele de uma forma mais suave, para que você que está nos acompanhando aí possa compreender um pouquinho melhor da Bíblia Sagrada. Meus queridos ouvintes, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro fantástico, porém, nós estamos distante daquela realidade, por isso que se torna bastante difícil a sua interpretação. Então, a nossa missão é passar a vida inteira meditando, estudando para compreender melhor aquilo que Deus quis comunicar à humanidade. Nós estamos distantes geograficamente, historicamente, linguisticamente, teologicamente, daquilo que os autores e leitores da Bíblia vivenciaram. Então, nós precisamos nos transportar para aquele mundo para procurar compreender melhor. Por exemplo, a nossa mentalidade ocidental, ela é muito influenciada pela filosofia e cultura grega. Não é isso? O pastor Luciano conhece melhor ainda sobre isso. Então, a nossa metodologia de pensamento, a nossa formulação de pensamento é totalmente diferente. Por exemplo, nós somos cronológicos, nós gostamos de começo, meio e fim. O pensamento hebraico não é assim. Geralmente ele é dividido em blocos, em grupos, né? Então é assim que ele vai transmitir uma informação. E nós temos essa dificuldade. Justamente por isso, quando nós nos deparamos com uma aparente contradição bíblica, com uma passagem de difícil interpretação, nós precisamos nos deter nos estudos para compreender aquilo que Deus quis comunicar ao seu povo. Uma coisa que eu até acabei me esquecendo de comentar quando nós falamos de tradução. Justamente por haver essas divergências entre as traduções que nós temos em língua portuguesa, faça o seguinte: quando você estiver diante de um texto, eu recomendo a você, um texto da Bíblia, eu recomendo a você, procure lê-lo em várias traduções. Pronto, isso já vai ajudar você a compreender melhor, porque às vezes uma tradução mais moderna, ela de certa forma, corrompeu um pouco o sentido original que o texto tinha. Mas às vezes não. Às vezes essa versão moderna nos vai trazer um entendimento melhor acerca daquilo que está no texto sagrado. Então a melhor coisa é a gente recorrer a várias traduções, a vários estudos. Hoje nós temos comentários bíblicos, temos teologias sistemáticas, enciclopédias bíblicas, todas elas vão reunidas nos dar informações suficientes para que a gente possa fazer uma interpretação adequada. E eu gostaria até de fazer um jabazinho aqui, já que nós estamos falando de interpretação bíblica, que você nos acompanhe. Nós estamos ali todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, no programa Vida Teológica, na Rádio Vida. E ali a gente tem um programa dedicado única e exclusivamente para tratar sobre a interpretação da Bíblia. Lá no nosso canal no YouTube nós temos disponíveis várias aulas, já são mais de 25 aulas onde nós estamos abordando justamente esse tema. Como que eu interpreto a Bíblia? O que eu preciso conhecer para poder, de ferramentas para poder fazer uma interpretação mais adequada das Escrituras? É claro que nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Como eu disse aqui, nós trazemos sempre os nossos pressupostos para o texto, mas quando a gente procura fazer uma exegese, que é extrair para fora, trazer para fora aquilo que Deus quis comunicar, quando a gente se empenha no nosso labor hermenêutico, com certeza a gente vai ter uma correta interpretação deste que é o livro que Deus escolheu para se revelar a nós. E a Bíblia é aquilo que nós comentamos, ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, autoritativa e eterna palavra de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, me sinto muito honroso de poder estar aqui. Obrigado, bispo, obrigado, pastor, a toda a produção e a você que nos acompanhou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você quiser me encontrar lá na internet, que chique,
você pode me procurar nas redes sociais. Eu estou ali no Facebook Everton Alves, ou no YouTube ou no Instagram Bispo Everton Alves. Que Deus abençoe a todos. Está certo. Eli Elesbão, lá de Taubaté, ouvindo a nossa programação. Eli Elesbão, ela fala assim: bom dia a todos, adquirindo conhecimento, podemos ter mais zelo pela palavra de Deus. Parabéns pelo programa, um final de semana abençoado para todos vocês. Ela é lá de Taubaté e ouve a 102.1. A Cleonice Cabral, maravilha participar, amo, Deus abençoe vocês grandemente, né, a participação aqui dos nossos ouvintes. Isilda, dá um bom final de semana para vocês também, a paz do Senhor. O Sérgio Chique, ó, isso é chique. Fantástico um programa, mandando aplausos aqui para nós. A Rosimeire, adorei o programa, Bispo. Ótimo final de semana. Sextamos, hein? Ei, maravilha. E que por aí vai, hein? Todas as pessoas aí parabenizando pelo programa de hoje. Pastor Luciano Scala, também 5 minutos para o senhor dar suas considerações finais aí sobre o tema, seus pontos e contatos, também as suas referências finais. Vamos lá? Vamos lá, Bispo. O programa bem legal, bem interessante. Acredito que todos que permaneceram conosco conseguiram extrair bastante conteúdo, né? Falamos hoje sobre controvérsias bíblicas e religiosidade. Exatamente isso que nós trabalhamos hoje. E é interessante falar que essa Bíblia que você carrega, essa Bíblia, ela de fato é uma Bíblia confiável. Algumas pessoas elas acabam usando como argumentação: mas a Bíblia teve os homens, mas essa Bíblia, por mais que ela tenha passado pela mão de tradutores, aqueles que manipularam, porque nós não estamos falando de uma psicografia, nós estamos falando de um livro que foi inspirado por Deus. Então esse livro, ele de fato, ele é a garantia da nossa fé. Nós fazemos parte de um grupo de religiões, digamos assim, que são baseadas em livros. O judaísmo tem o seu livro sagrado, o islamismo tem o seu livro sagrado, o Alcorão, e nós temos a Bíblia. E essa Bíblia que nós carregamos, sim, é um livro confiável, onde nós podemos analisar, onde nós podemos meditar e extrair conselhos proveitosos para a nossa vida. Aquele que anda na palavra de Deus, ele anda na luz, ele não tropeça, ele não anda em trevas. Aquele que baseia a sua vida e anda conforme a lei do Senhor, diz a Bíblia que ele prospera. Então ande conforme a palavra de Deus. Nós percebemos hoje que existem alguns momentos que nós vamos ler a Bíblia e nós encontraremos sim algumas aparentes contradições. Parece que está contradizendo um texto com o outro, mas quando você vai buscar uma análise mais aprofundada, quando você procura estudar, quando você procura ler com atenção, você vai ver que de fato nós não temos uma contradição. O que nós temos é uma aparente contradição, porque a Bíblia, ela é um livro completo. É um livro onde nós encontramos resposta para todas as questões que você pode levantar hoje. Mas todas as questões, sim, todas as questões. Mas existe uma questão aqui que ela é moderna. As questões mais modernas, como o que muito se fala hoje, assuntos relacionados à bioética. A Bíblia fala de aborto? Fala. A Bíblia fala de eutanásia? Fala. A Bíblia fala sobre depressão? Fala. A Bíblia fala sobre ansiedade? Fala. Qualquer assunto que você imaginar. A Bíblia fala sobre pena de morte? Fala. Basta você ler e buscar o conhecimento bíblico. A Bíblia não é um livro fácil, ela precisa ser lida com atenção. É muito importante você ter alguém que te instrua. E hoje em dia nós temos uma grande facilidade. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar a Bíblia, isso foi no ano de 1998, quando eu comecei a estudar a Bíblia. Desde então eu não parei de estudar. Desde então eu procuro estudar, procuro sempre estar me atualizando, porque nós não sabemos demais. Desde o momento que eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que eu estava perante um oceano, onde eu vou passar a minha vida inteira estudando, e ainda assim eu ficarei sem falar muitas coisas, sem compreender muitas coisas. Lutero dizia que se ele passasse a vida inteira pregando em Romanos, ele iria viver a vida inteira sem esgotar o assunto que contém na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Romanos. Imagine só,
como a Bíblia é um livro profundo. Então ame a palavra de Deus, se aprofunde, busque conhecimento. Quando eu comecei a estudar, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje da internet, as Bíblias com notas de rodapé, era muito difícil. E ainda assim eu procurava estudar para conhecer um pouco mais desse Deus, que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu me apaixonei por esse Deus. E esse é o meu desejo, que você possa também se apaixonar por esse Deus, tá certo? Bom, para você falar comigo nas minhas redes sociais é muito fácil. Estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Instagram, no YouTube. Se você colocar Luciano Escala, lembrando que o Escala E-S-C-A-L-A, coloca aí Luciano Escala, você me encontra. Sempre quando eu venho aqui, eu tenho seguidores no Instagram, eu também procuro seguir, procuro manter contato, e vai ser um prazer te ter nas minhas redes de contato. Bispo, muito obrigado pelo espaço, Bispo Everton, toda a produção da rádio, você que esteve conosco, que Deus abençoe vocês. Está certo, e hoje tem... Isso, Bispo, vou aproveitar esses últimos segundos. Hoje, na verdade, toda sexta-feira, nós temos um projeto social. Nós temos um projeto com dependentes químicos. Se você precisa de ajuda com dependência química, pode me chamar, porque nós temos uma chácara aqui no interior de São Paulo, no município de Mairinque. E nós temos um projeto nas ruas. Nós distribuímos 1000 refeições. Eu lembro quando eu comecei aqui com o Bispo, eram 500, 600 refeições. Agora nós subimos a meta para 1000. É claro que o desafio aumenta, porque está tudo muito caro no mercado, está tudo difícil, mas a gente precisa de ajuda. E se você puder me ajudar, se você puder ser um parceiro, hoje ainda você pode colaborar, porque nós estamos preparando essas refeições. Você pode me chamar, eu vou te passar o Pix, e se você puder, colabore conosco, tá bom? Anota aí, Facebook, Twitter, Instagram, Luciano Escala, ou no meu WhatsApp, que é o 011, aqui em São Paulo, 964242661. 964242661. Isso aí, Bispo. Obrigado pelo espaço. Tá certo. Nós vamos a um break rapidinho. Eu volto para as considerações finais. Agradeço aqui aos pastores Bispo Everton Alves e também pastor Luciano Escala pelo programa de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com você. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Adquira o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei. Você já fez uma aliança com Deus. Você sabe quais são os livros da graça de Deus. Adquira o livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamorigraça.com.br. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam.
É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Gente, quero agradecer pela sua audiência, que bate-papo legal, né? Olha, o que ficou aqui claro para nós? É óbvio, é claro, é evidente que nós temos controvérsias bíblicas, nós temos religiosidade imposta, sim, na vida dos membros. Muitos membros são guiados por religiosidade, outros membros de igrejas são guiados por controvérsias bíblicas, né? Textos fora de contextos, como aprendemos aqui. Mas o que é importante? Eu vou ficar aí com a consideração dos nossos ouvintes hoje, que eles falaram muito sabiamente, né? Pesquise várias Bíblias. Você não pode apenas acreditar na palavra de uma pessoa, de um homem. Por exemplo, o pastor chega lá para você e fala: não, porque está escrito na Bíblia, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso é uma coisa completamente antibíblica. É uma religiosidade, uma controvérsia bíblica, é uma coisa que não tem respaldo. Se você pegar 20, 30 Bíblias, você não vai encontrar essa frase: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas talvez alguma igreja aí cresça assustadoramente, ela conquiste aí, compre várias editoras aí e de repente ela monta a sua própria Bíblia e ela começa a escrever lá: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Tá vendo? Está aqui na Bíblia. No começo eles vão enfrentar muita oposição, depois vão se acostumar, daqui 50 anos passa a ser uma coisa verdadeira. Não, a Bíblia lá já tem 50 anos, a Bíblia da igreja tal, ela diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, o que era mentira se torna verdade, por aí vai. Então nós temos que fazer o que os nossos convidados falaram: pesquisem várias Bíblias, principalmente as Bíblias antigas, essas são mais fidedignas, né? E pesquise também no grego, se você puder, qual é o original bíblico, o que está escrito ali, para que você saiba sobre essas coisas e para que não haja confusão, né? O objetivo do nosso programa de hoje é o quê? Eliminar a confusão. O que não pode é você estar confuso, correndo ali: nossa, o diabo tem o poder de matar, de roubar, de destruir. Mas como é isso aí? Se a Bíblia no Velho Testamento nunca deu esse poder para o diabo, como é que no Novo Testamento ele passou a ter poder de matar, roubar e destruir? E Jesus em momento nenhum ali está citando sobre o diabo, ele está falando do bom pastor e do mau pastor: o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e o falso pastor que rouba, mata e destrói, que não tem cuidado com as ovelhas. É muito simples, né? Conhecer a Bíblia, basta você desejar, basta que você busque essa sabedoria. E o programa de hoje também serviu para mostrar que nós não estamos aqui contra a igreja A, contra a igreja B. Eu poderia chamar pastores aqui da minha igreja, né, da comunidade cristã Amor e Graça, para fazer um bate-papo. Qualquer dia eu vou chamar sim os pastores da nossa igreja para a gente bater um papo, mas eu chamo pastores de outros ministérios. Para quê? Para você ver que quando as pessoas estão interessadas na pregação do evangelho, eu respeito. Você vê, eu tenho ideias diferentes dos meus convidados, eu não acredito que toda a escritura seja inspirada por Deus, eu acho que tem muita inspiração de homens, eu acho que tem muitos homens que, por serem quem eram, as cartas deles foram para a Bíblia, como por exemplo Salomão. Não há porquê você ter cantares de Salomão na Bíblia, só tem cantares de Salomão porque ele era Salomão. Se ele fosse uma pessoa qualquer, esse livro não estaria na Bíblia. Como ele era o Salomão, então o que ele escreveu vai para lá. Nem se sabe se nessa época ele estava ali decaído da fé, se não estava. Então eu não tenho, mas os pastores acreditam que sim. Ou seja, não há problemas de eu pensar de um jeito, o outro pensar de outro. Paulo diz que se todos fossem cabeça, onde estaria o olho? Se todos fossem olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem pernas, onde estariam as mãos? Então há necessidade de vários aspectos do corpo e até os pensamentos, né, para que a gente conheça os eleitos, para que as pessoas elas fiquem com a posição mais clara e mais cristalina. Isso não vai nos afastar, isso não vai impedir a gente receber a salvação. Não é porque uma pessoa crê que toda a escritura é inspirada e a outra não crê que vai levar uma pessoa a se perder a vida eterna e outro ganhar, não. Pelo contrário, tudo isso vai levar as pessoas a serem mais zelosas pela palavra de Deus e viver mais dignamente o evangelho, que é o objetivo e sempre foi e sempre será da comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Você participando de um culto na nossa igreja, ou você conhecendo as verdades do evangelho,
você vai ter isso aí, a pauta nossa principal. Se alguém perguntar para você qual é a diferença da comunidade cristã Amor e Graça para muitos ministérios que existem, é que a comunidade cristã Amor e Graça, ela procura ser zelosa na palavra. Nós temos aí, procuramos ser fidedignos ao evangelho, ao que está escrito, às escrituras, tirando as controvérsias bíblicas e a religiosidade de lado. Porque hoje você vê muitos ministérios claramente, tipicamente religiosos. É religião, né? Está ali se pregando uma religião. Não tem conceito bíblico, não tem palavra, não tem aprendizado, é só religiosidade. Então siga as religiosidades que você vai herdar a vida eterna. Seja um religioso, pratique mandamentos de homens, seja uma pessoa praticante de conceitos humanos e você vai herdar a vida eterna. Não use roupa, não use a roupa desse tipo, use daquele, não faça isso, faça aquilo outro, cita umas 50 regras lá, a pessoa pratica essa religiosidade e pronto, herdou a vida eterna. A comunidade cristã Amor e Graça não é assim. Nós temos um compromisso com a fé, um compromisso com a palavra, um compromisso com o evangelho, um compromisso com aquilo que está escrito na Bíblia. E se você é aquela pessoa que realmente quer viver isso na sua vida, você não pode deixar de viver esta palavra, de viver o evangelho, né? Então, entenda esse nosso objetivo, porque se você viver a palavra de Deus conforme Jesus disse, aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, conforme as escrituras. Então nós temos que chegar cada vez mais perto da verdade bíblica, da escritura, daquilo que Deus deixou como doutrina para nós praticarmos. E você vivenciando isso, você vai ter o melhor de Deus na sua vida. E quem sabe você não começa já neste domingo, hein? Olha que oportunidade maravilhosa para você começar a viver o evangelho a partir desse domingo. Bispo, eu estou cansado de religiosidade, eu estou cansado de contradições bíblicas. Poxa, às vezes eu ouço o senhor falando aí, eu falo, mas espera aí, meu pastor não fala isso, meu pastor fala uma outra coisa. Você sabia que uma coisa pequenininha, do nada, como aquela ali, ó, a fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar uma montanha de lugar. Você sabia que só isso pode mudar completamente a sua vida? Parece uma contradição bíblica tão simples, né? Ah, bispo, aquele que tiver fé como um grão de mostarda e aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda é a mesma coisa. Não é. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você nunca vai realizar milagre nenhum na sua vida. E se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai realizar centenas e milhares de milagres. Então olha como é que uma frase mal interpretada, ela pode transformar completamente a sua vida para o bem ou para o mal. Então se você é aquela pessoa que quer viver o evangelho, você quer o melhor de Deus para a sua vida, ou que você quer ser um praticante das palavras bíblicas, do evangelho de Deus, não deixe de estar conosco neste domingo na comunidade Cristã Amor e Graça. Mais uma vez vamos estar com você, sempre eu estou com você 9 horas da manhã. Bispo, qual é o melhor horário para acompanhar uma reunião, para conhecer mais sobre este ministério? Eu quero conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça sem compromisso. Ser um conhecedor da palavra, eu não sei se eu vou ficar ou não vou, mas quero só conhecer a igreja. 9 horas da manhã, esteja conosco em alguma das nossas igrejas, você de São Paulo ou você de fora de São Paulo, acesse o canal do YouTube, canal Amor e Graça. Hoje você tem a facilidade de assistir o nosso culto na tua televisão, no teu aparelho de TV. Você assiste a nossa reunião, ou até mesmo do seu celular, se você for trabalhar. Hoje você leva a televisão com você no seu trabalho, porque você está ali no trabalho, domingo, está trabalhando, você entra no canal do YouTube, Amor e Graça, e você assiste. Ou se você baixou o aplicativo, né? Você baixou o aplicativo, o Amor e Graça, no YouTube, no playlist aí do seu celular, né? Se você baixou o aplicativo Amor e Graça, você tá ali trabalhando, você às vezes não pode parar para ver, você põe um fone de ouvido, põe na rádio, você ouve todo o nosso culto. Então você tem essa oportunidade para nos acompanhar neste domingo, 9 horas da manhã, né? Ou você de São Paulo, venha a uma igreja, esteja conosco. Vamos estar com você no Brás, na Avenida Celso Garcia, 243, 9 horas da manhã. São Miguel Paulista, a pastora Silvia vai esperar por você 9 horas da manhã na Marechal Tito 218. Em Guarulhos, vamos estar juntos em Guarulhos, domingo agora, hein? Domingo agora eu te espero lá em Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, 899, 10 horas da manhã.
Lapa também 10 horas da manhã na Clemente Álvares 352. Mogi das Cruzes também temos a Comunidade Cristã Amor e Graça, Rua Casarejo 950, e também todas as demais, né, igrejas aí que você pode estar congregando ou pode estar acompanhando, como por exemplo o nosso culto às 18 horas pelas rádios, né, que vai pela rádio também. Mas eu queria muito que você participasse da reunião deste domingo, que você abraçasse essa palavra, que você tentasse pelo menos viver o evangelho na sua vida. Eu tenho certeza que Deus terá muitas coisas grandes e maravilhosas para acrescentar nos seus caminhos, né? Você que gostou desse programa, você que tem nos acompanhado, eu tenho certeza que, olha, veja o que Jesus falou, hein? Aquele que crê em mim, conforme dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pense nisso, né? Aquele que crê em mim, no último dia da festa Jesus falou isso, aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, não é como dizem as igrejas, não é como dizem os pastores, não é como dizem as religiões, não, aquele que crê em mim conforme está nas escrituras. O seu interior já flui em rios de águas vivas, você é aquela pessoa que tem aquela fonte a jorrar para a vida eterna, então você está obedecendo a Deus conforme diz as Escrituras. Se você não tem isso, você não está vivendo ainda as Escrituras. Viva esta palavra e Deus só vai ter coisas boas para acrescentar para a tua vida, tá bom? Te espero, hein? Domingo agora, na Comunidade Cristã Amor e Graça. É isso aí, senhor Wesley, temos o sorteio, hein? Vamos lá, Wesley, vamos ao sorteio do livro dos Sentimentos, sorteio do livro aí da lei, não, só vamos sortear o livro dos Sentimentos hoje. Gente, ó, enquanto nós vamos aí preparando o sorteio, eu quero lembrar para você que nós temos uma super promoção neste mês, que você pode adquirir os 2 livros, hein? Se você entrar no portal Amor e Graça, você adquire o livro dos Sentimentos e você pode adquirir também o livro A Lei e a Graça com 20% de desconto, 20% de desconto e não paga frete. Quer aproveitar essa super promoção? Entra lá, portal Amor e Graça. Bicho, primeiro deixa eu ver se eu ganhei o livro. Se eu não ganhei, eu vou comprar os 2 livros. Então, prepare aí, ó, entra lá no portal Amor e Graça, portal Amor e Graça, para você concorrer ao livro dos Sentimentos, para você comprar o livro dos Sentimentos e também o livro A Lei e a Graça. Os 2 vão chegar na sua casa com 20% de desconto e você não paga o frete. Vamos lá então aos participantes da semana. Quanta gente participou? Pode sortear aí: Neide Duarte, Dulce Góes, Jussara Bonfim, Gildete, Cleonice, todos os abençoados que participaram. O John lá de Interlagos já passou aqui, tanta gente bacana, a Duda de Guarulhos, tanta gente bacana, bonita que participou aqui do nosso programa. Vamos ao sorteio, vamos lá, sorteio o livro dos Sentimentos. Quem ganhou o livro dos Sentimentos foi Vera da Cidade Linda. Ei, dona Vera, parabéns! Vera sempre participando do programa, hoje conseguiu ganhar o livro dos Sentimentos. Agora vamos aos likes, 1.410 likes nós tivemos durante essa semana, em 1.410 pessoas dando joinha pra gente durante a nossa programação aqui. Eita, que coisa maravilhosa, coisa linda. Quem ganhou o livro dos Sentimentos com like foi Maria Joana dos Santos. Deu like no YouTube, Maria Joana dos Santos. Nunca participou do programa, mas entrou lá para dar um like. Você ganhou o livro dos Sentimentos também, tá bom? Então parabéns a Vera, parabéns a Maria Joana. Fique aí com as vinhetas finais. Você quer ajudar essa programação? Você quer anotar os endereços deste domingo? Anote aí. Segunda-feira eu estou de volta com você com mais um Respondendo Suas Dúvidas. Beijo no teu coração. Tchau. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo?
Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas, com a pastora Silvia Viana, e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.